Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, organizadora do CSX Week. E hoje nós estamos falando com o pessoal do ClienteCast. Tudo bom, galera? E aí, galera? Opa, e aí? Galera, tudo bem? Fala, galera. Então, eu queria conhecer um pouquinho de cada um de vocês, contar uma história breve aí, quem é vocês e como é que surgiu essa ideia do podcast. Então, vou começar aqui com o Eduardo, tudo bem? Oi, Camila, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todos vocês. Bom, primeiro é um prazer a gente participar aqui desse papo, obrigado pelo convite, sempre bom. A ideia surgiu, eu tinha um blog, né, o Customer Success Brasil, que ainda existe, e aí eu sozinho não conseguia mais dar conta dele, chamei algumas pessoas para me ajudar, e esses 3 que estão aqui comigo aceitaram. E uma amiga nossa, Mariana Bellini, antes de tudo isso acontecer, ela falava muito de fazer um podcast sobre CS, e aí a gente decidiu pegar essa ideia dela e falar, vamos fazer? Aí o Bento falou, vamos, pode deixar que eu aprenda a editar aqui, que eu dou um jeito e vamos nessa. Aí a gente fez o primeiro, foi super divertido, a gente gostou, falou, vamos fazer mais um, e nisso já são mais de 50 horas, 1 ano e pouco de episódios. Bom, muito, mas você não falou quem é Eduardo. Fale pra gente quem é você, conte um pouquinho da sua história. Bom, eu sou Edu Tavares, paulistano, moro em Floripa, sou formado em publicidade, trabalhei quase 10 anos em agência de publicidade, vim para Floripa, entrei na RD, no time de CS, talvez uma das primeiras operações de CS aí do Brasil. Faz 6 anos isso, né? Foi em 2014. Fiquei 3 anos e meio na RD como CSM, consultor, líder de time, mais 2 anos na Softplan também trabalhando com software. Ano passado fui para a Movidesk fazer um papel de evangelista, né? Então, workshops, palestra, curso, falar muito sobre CS. E hoje eu estou como Head de Education na Stiling, faz 2 semanas. Hoje acabou meu onboarding, foi super intenso, bem legal. Em paralelo, aí tem o ClienteCast, o blog e outras coisas. Dou aula na CS Academy também. Mais ou menos esse aí, meu resumo. Ótimo. Hobbs, fala um pouquinho de você agora. Eu acho que as pessoas vão me enjoar de falar comigo. já saiu o meu, né? Falando um pouquinho sobre mim. A Hobbs Mas todo dia está em algum evento. eu gosto, né? É um vício, eu acho que é um vício, Edu. Você não pegou esse vício quando trabalhou lá de evangelista? Porque eu acho que eu viciei em evento, não sei. A quarentena deu uma desacelerada aqui. Pois é, no meu caso acelerou, né? A gente veio para esse mundo online, esse mundo remoto aí, e deixou tudo a um clique de distância. Então facilitou muito. Tô com saudade de perder uns voos, mas tá funcionando online. Bom, a Hobbs. Roberta Silva, estou em CS desde o começo de 2016. Trabalhei em algumas startups, construí algumas áreas de CS, e aí descobri que a minha era construir área, não era trabalhar em área pronta. Sou viciada em processo, viciada, não posso ver um negocinho que já quero processualizar, como é que repete isso aqui depois. Que mais? Sou mãe de 2 gatos maravilhosos, que daqui a pouco vão passar por aqui, vão miar. E eu acho que é isso, acho que já falei tanto de mim, ouve lá o meu depois, vamos falar de ClienteCast, vamos falar desse projeto lindo, sou apaixonada pelos meninos, pela história do podcast. Conta aí sua história da entrada no podcast, no ClienteCast. Então, foi esse papo aí, né, a Mari puxou, a gente tinha um grupo de WhatsApp, que na época era por causa do Customer Success Meetup Brasil. E aí a gente falava muito na época, e a Mari super envolvida no contexto, e aí ela lançou a ideia, mas eu não tenho tempo para fazer. E daí meio que passou. Depois o Edu veio com a ideia de quem vai escrever para o blog, e eu topei. Não sei por que eu topei isso, falo acho que toda semana para os meninos, por que eu escrevo para um blog? Eu não gosto de escrever, gente, eu não sei fazer esse trem. E eu me puxo para realmente fazer isso, para aprender, porque eu gosto de ensinar, e é uma das formas de ensinar, né? Mas eu confesso que eu sou muito mais da fala. Então eu tenho esse amor todo aí pelo ClienteCast e por todas as vidas que a gente impacta. Acabei de receber um depoimento aqui no LinkedIn
de uma pessoa que a gente ajudou, ela já ouviu todos os episódios, já foi recolocada no mercado e todo dia é um feedback desse, sabe? É muito, muito emocionante fazer parte desse grupo com você. Coisa gostosa. E André, fale um pouquinho de você. Eu não vim do mundo de tecnologia, eu comecei a trabalhar no mundo de tecnologia vai fazer por volta de 3 anos agora, 3 anos e pouco. Eu, antes disso, eu trabalhava como professor, eu fui professor durante 10 anos, antes de entrar no mundo de tecnologia. Eu tive o primeiro contato com o CS numa escola de inglês, onde eu era coordenador, coordenador pedagógico. A gente precisava melhorar a nossa retenção, né? E aí a gente fez um trabalho que eu comecei a estudar sobre CS, aplicamos na escola, funcionou, e aí o bichinho do CS me picou e me apaixonei. Aí fui buscar uns trabalhos em startups, passei no processo seletivo de uma startup que estava começando, eu fui o segundo funcionário, acabei montando a área, mas depois de 7 meses eu me juntei com alguns colegas, a gente foi montar a nossa startup, focada em Customer Success. A gente começou com uma consultoria, provavelmente foi uma das primeiras consultorias do Brasil que teve em Customer Success, junto com o André Denofrio, o Vitor, que hoje trabalha na Total Voice, que é Zenvia, e o Franzin, que acho que trabalha hoje na Senseed ainda. Eram sócios da empresa. E a gente acabou não dando certo, faliu a empresa. De lá eu fui para Resultados Digitais, trabalhei lá durante 1 ano como CSM e ESM, implementador e CSM. De lá eu mudei para Movedesk, trabalhar, aí fiz mais uma mudança de carreira, de CS eu fui para produto. Hoje eu trabalho como Product Manager na Lootsmart, mas antes disso eu trabalhei como Product Manager na Movedesk. O objetivo lá era construir o Move Journeys, que veio a ser o primeiro produto de CS da Movedesk, né, focado lá, que é um novo produto. Saí da Movedesk em fevereiro e vim trabalhar também, continuo na minha carreira de produto, agora no Lootsmart, no mercado bem diferente. Trabalho agora direto com o mercado de logística, é uma forma diferente de entregar sucesso para o cliente, porque agora eu estou mais na área de desenvolvimento de produto, mas tem sido uma jornada bem interessante. Eu conheci o Edu e o pessoal aqui tudo no Customer Success Meetup Brasil, foi uma das comunidades que todos nós aqui ajudamos a fundar, começou em Floripa, e a gente expandiu essa comunidade até onde eu estava, ainda participava, acho que estava em 9 estados, hoje eu nem sei em quanto está, já foi bem longe, está bem longe, é um movimento bem legal. E aí, um desses papos do Edu, como ele mencionou, ele falou pra gente começar a escrever no blog, e a gente, numa das conversas, marcou, não, vamos gravar um dia um podcast. Foi em fevereiro de 2019, fevereiro de 2019, a gente gravou o primeiro, comecei em fevereiro, foi um episódio super longo, acho que quase umas 3 horas conversando assim, pra virar um episódio de 30 minutos, o Bento demorou 20 horas pra editar o episódio, alguma coisa assim, mas foi super divertido pra mim aquele episódio, e acho que desde esse dia a gente tem se divertido muito, não só nos episódios que tem a gente, no episódio que tem os convidados, a gente aprendeu e adaptou muito também o produto que é o ClientCast, né? Então tem sido uma experiência bem fantástica. Muito bom. E você, Bento? Fala um pouquinho pra gente quem é você e como é que é essa experiência de estar no ClientCast. Opa, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius Bento, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, e o ClientCast é um projeto muito bacana, que eu acho que a primeira vez que a gente lançou, a gente esperava uma audiência mais ou menos de 200 pessoas, né? 200 plays, primeiro episódio. E já no primeiro, eu acho que foram 4.000 plays, assim. A gente ficou tipo, não, tem algo errado. Eu acho que até mais, né? E aí eu fiquei, nossa, cara, tem gente pra ouvir isso aí, tem gente pra ouvir a gente. Aí a gente ficou, caraca, foi bem interessante. Hoje, o primeiro episódio já passa de 10.000 plays. No geral, a gente já tem mais de 50.000 plays aí em todos os episódios. Então, tem gente querendo ouvir a gente. E então, fico bem agradecido e agradeço a todo mundo que ouve e dá feedbacks aí pra gente melhorar. Falando um pouquinho de mim, eu comecei a trabalhar com CS, focado em CS tem mais ou menos 7 anos. Comecei numa startup chamada Socialbase, em Floripa, eu sou manezinho. Depois eu fui para outra startup chamada Compass. Fiquei mais ou menos 2 anos na Socialbase, mais ou menos 2 anos na Compass, que é uma ferramenta que é focada em CS também. Hoje é focada em CX, na verdade. E na época a gente estava trabalhando user onboarding, então a gente trouxe esse conceito de user onboarding
de aha moment, de wow moment aqui para o Brasil. Foi um movimento bem bacana, onde eu comecei a criar conteúdo, blog e tal, blog post. Alguns posts se destacaram e tal. Conheci o Edu foi meu cliente aí, bem exigente. Depois eu acho que ele me deu churn, né? Cansei de ser essa aí, dá churn. E aí a gente foi trocando figurinha e tal, ele me chamou pra gente fazer esse movimento do blog. Eu fui um dos co-organizadores, co-criadores do movimento Customer Success Meetup Brasil. A gente começou a fazer evento aqui em Floripa e bombou, eventos de CS, né? E bombou em Floripa, depois a gente foi para Curitiba, depois para Porto Alegre, São Paulo. Eu levei o movimento lá para São Paulo, também criei um movimento chamado Safari de benchmark, que é um movimento também que está bombando ainda, rola sempre em São Paulo, que o pessoal se reúne em 30 pessoas e vai visitando startups ao longo de um dia. Então faz um tour aí, é um movimento bem bacana. E aí depois eu fui pro blog ali, criar alguns conteúdos com o Edu. A gente pensou nessa ideia do podcast, eu edito até hoje. No primeiro episódio eu levei 12 horas para editar o primeiro episódio. Agora essa semana bateu o recorde. Essa semana editei em Temos um recorde. Então foi algo bem prazeroso criar esse tipo de conteúdo e poder ajudar as pessoas. Dá para ver nos olhos de vocês, quando vocês falam do ClienteCast, é bem gostoso ver vocês falando. Mas eu percebi que todo mundo aí tem uma jornada dupla. Vocês trabalham em alguma coisa e tem o ClienteCast. Conta pra gente um pouquinho como é que é isso. Vamos começar aqui com o Edu. Um dos motivos de ser possível isso acontecer é que nós somos em 4 e a gente se ajuda muito. Então, no começo, os 4 participavam de todos os episódios, então a gente tinha que sincronizar 4 agendas, mais a do convidado. A gente chegou a ter 3 convidados no mesmo episódio, então eram 7 agendas para encaixar, é muito difícil. E aí, isso era quinzenal, né, o episódio. Aí a gente viu, é muita gente, vamos fazer em 2. Aí começamos 2, e são 2, assim, que quem tá com a agenda, quem pode, ou se alguém que quer muito participar. Então isso facilita bastante, né? Principalmente porque agora é semanal o episódio, então torna viável. Mas também a gente grava à noite, eu e o Scaf, a gente gravou acho que às 7 da manhã, a gente gravou outras 9 da noite, então tem de tudo. A gente vai encaixando porque vale a pena, a gente acredita muito e quer fazer o negócio acontecer, né? E com o tempo, igual o Bento falou, né, se torna mais rápido. Os episódios no começo eles tinham 1 hora, agora eles têm meia hora, mais ou menos. Ele edita mais rápido, então a gente foi aprendendo e isso consegue fluir. Entendi. E você, Robson, conta pra gente como é essa dupla jornada. A gente meio que dividiu algumas funções dentro da jornada do podcast, e isso também ajudou muito no nosso dia a dia. Tipo, o Bento, ele fica com uma carga bem pesada de fazer as edições. No começo era muito mais difícil do que é hoje, mas porque ele aprendeu, ele tá 1 ano fazendo isso. Mas eu acho que o Bento hoje tem uma das funções dentro do time aí, das mais complicadas. E obrigado, Bento, por isso. Certamente. O Bentcast existe por causa de Vinícius Bento. Exatamente. As artes que vocês veem, né, de chamada lá de cada episódio, é o Bento que faz. Então tem todo esse carinho, né, que cada um acaba colocando ali na sua partezinha que faz, fora dedicar a hora da gravação. Eu cuido das redes sociais do Instagram e confesso que não estava fazendo isso brilhantemente, mas agora eu comecei a fazer brilhantemente. Comecei a olhar, aprender sobre métrica de Instagram, sobre o testar o que posta, o que não posta. Tem que ter padrão, não tem que ter padrão. As pessoas querem ver rosto, não querem ver rosto. É muito difícil isso, gente. É o que eu brinco, acho que até brinquei no meu episódio, explicando que as pessoas gostam de fazer pão e decidem abrir uma padaria. E aí esquecem que tem que fazer a gestão de tudo, né? A gente gosta de falar de CS e decide gravar um podcast. E aí tem que fazer todo o resto.
Não é só gravar o podcast, né? Tem que pensar em conteúdo, tem que pensar na trilha, tem que pensar no convidado, tem que fechar a agenda, tem que fazer arte, tem que publicar, tem que ver se tá rodando direitinho. Então, é uma série de atividades. Eu acho que em função da minha agenda hoje, por talvez eu ser mais dona de mim pelo negócio ser meu do que no caso dos meninos, que a agenda é mais da empresa onde eles estão, eu acho que eu tenho uma flexibilidade um pouco maior e isso facilita. Mas, por exemplo, quando começou essa história de vamos gravar de 2 em 2, que as agendas não fechavam, eu acho que o primeiro episódio que não tava todo mundo foi um que eu tava palestrando na hora que eles estavam gravando. E aí gente, grava sem mim mesmo, tá tudo bem, vai ter um monte de convidado, vai ter outras mulheres, tá tudo certo. E foi engraçado porque daí teve um convidado que tava com a voz alterada, que, né, foram uns dados sensíveis falados ali naquele episódio, depois escutem. Foi sobre liderança, né? Liderança e liderado. Episódio número 6, do líder se não me na engano. cultura do CS. E aí, a liderada, ela tava com a voz alterada. E as pessoas achavam que era eu. Não era eu, gente, não era. Eu tava palestrando em Porto Alegre nesse dia. E aí, os meninos gravaram sem mim pela primeira vez. E a partir dali, eu acho que o próximo a não encaixar a agenda foi o Edu. E a gente, mas dá pra fazer de 2 em 2? Eu acho que vai dar boa também. Vamos manter assim, fica mais organizado, menos gente pra falar, diminui o tempo do episódio. E fomos evoluindo. Acho que ouvindo do primeiro para o que saiu essa semana, acho que não tem nem como comparar. A evolução é nítida, tanto na nossa condução, quanto no equipamento, na qualidade, em tudo. Assim. E a Hobbs já fez um sozinha, hein? Isso também rolou. Que medo. Medo. Eu Episódios só com mulheres. Eu só tenho a agradecer aos meninos, eles me ensinam tanto, eles me fortalecem tanto, e é o que eu tava falando, de que as pessoas, elas acham que eu sou segura, que eu sei o que eu tô fazendo, que, Hobbs, mulher de cabelo curto, fala o que quer e não sei o quê, que ela é toda segura. Gente, eu não sou nem um pouco segura e os meninos me fortalecem o tempo inteiro. Não parece ser muito segura de si, viu? Verdade, você aparenta ser essa pessoa bem segura. Scaf, você, conta aí um pouquinho pra gente. Essa sua jornada dupla. Cara, eu acho que como o pessoal já falou, não tem muito, acho que, complementar. Acho que essa parceria de a gente entender onde cada um pode ajudar mais, onde cada um pode entregar melhor, e a gente, essa semana teve uma época ali durante o começo da pandemia, eu tava muito atolado de trabalho, e eu falei, pessoal, não vou conseguir gravar nada nas próximas semanas, desculpa, mas eu não vou conseguir, para mim estava impossível, eu estava trabalhando demais. E foi tranquilo pro pessoal, para eles não, a gente se alinhou e depois eu gravei vários. Então, hoje acho que a coisa que eu faço específica são os episódios em inglês, os convidados internacionais, as coisas do tipo assim que a gente ajuda também nesse ponto. E eu acho que é muito isso, essa parceria que a gente tem entre a gente, entender onde é que está a limitação de cada um, e aí cada um trabalhar com o que a gente consegue. É uma empresa, digamos assim, quase, só que ela não tem fins lucrativos nem nada ainda, mas vai saber no futuro. Mas, né? Mas a gente tenta entender como é que esse time que a gente tem consegue entregar um episódio por semana. Quando a gente fez a decisão de mudar para um episódio por semana, foi no final do ano passado. E a gente conversou e falou, não, beleza, então acho que a gente tinha muito episódio, a gente chama de episódio de gaveta, que é vários episódios já gravados, que eram os dos eventos que a gente foi. Porque num dia de evento a gente gravava às vezes 4 ou 5 episódios. Então a gente conseguia ficar tranquilo de gravação por um tempo. E a gente resolveu fazer toda semana, e a gente viu o aumento do engajamento das pessoas, e a gente falou, legal, então vamos se organizar para conseguir fazer toda semana. E aí é um comprometimento que o time tem, a gente dá um jeito de sempre sair toda semana. Até hoje, só teve teve uma semana enquanto a gente fazia de 15 em 15 dias que a gente falhou. A gente fazia de 15 em 15 dias, teve uma semana que a gente não conseguiu fazer, e até foi engraçado, porque depois dessa vez que a gente não conseguiu fazer, acho que a gente ficou tão bravo que a gente começou a fazer toda semana. Então, porque foi bem no mesmo período, assim, então
é isso pra gente quando o negócio é gostoso de fazer, é prazeroso e tem um impacto, tem um resultado, tem esse retorno que as pessoas dão. Teve o depoimento, se alguém, teve um episódio que a gente fez de especial de 1 ano e a Hobbs leu o depoimento de uma pessoa que, cara, eu chorei praticamente a primeira vez lendo aquilo e quando ela leu no episódio eu chorei de novo, porque eu sou manteiga derretida. Então, tudo isso... Episódio 42. Episódio 42. E o que eu falei do líder, para corrigir, é o episódio 5, não 6. Mas isso faz tudo valer a pena. A gente dá um jeito, a gente faz da tripla coração, grava, que o Edu falou, 7 horas da manhã, a gente gravou acho que uns 2 ou 3 às 7 horas da manhã. E eu gravei o que eu gravei com o Dan, eu gravei também, acho que era umas 8 horas da noite, que eu gravei só eu e o Dan. E a gente gravou um também com a Mayara, que foi também por aí tarde da noite, mas a gente vai dando jeito. E não é cansativo, não é ruim, não é, ai meu Deus, nossa, que legal, vamos gravar, vamos ver como vai ficar o conteúdo. Então a gente sempre é empolgante, assim, cada episódio pra gente é bem empolgante. Pô, muito bom. E você, Bento, conta aí da sua jornada dupla. Vamos lá. Então, hoje eu trabalho na Rede Vistorias. A gente tem mais de 1.000 clientes aí pelo Brasil inteiro. Então, é um grande desafio ter que orquestrar aí as operações aí das franquias no Brasil inteiro, né? Então, eu sou responsável pelas franquias, faço CS também com os clientes as imobiliárias. E o cliente cash, ele me ajuda muito. Em cada episódio eu aprendo mais, assim. E aí, por exemplo, o episódio com o Tavares, o Gui Tavares, que era sobre canais, me ensinou que eu, na verdade, estava num caminho onde eu deveria seguir por canais, né? CS via parceiros, na verdade. E aí, cara, e mudou toda a minha operação depois daquele episódio, sabe? Depois, outros episódios, até recentemente de inadimplência, que a gente fez com o Victor da TOTUS, já mudei também o sistema de cobrança dos clientes e tal. E me ajuda muito, assim. Até antes de eu entrar na Rede Vistorias, quando eu fiz a entrevista, o meu diretor, ele ouviu o cliente cash. E aí foi bem tranquilo, assim, tipo, a gente trocou ideia mais sobre o cliente cash do que... Nem precisa falar muito, né? E aí, então... E hoje eu trago para as reuniões, cara, eu conversei com o head de CS da Zendesk. E a gente falou sobre isso. Ele segue por essa linha que tal a gente seguir por um caminho semelhante, talvez a gente tenha um certo sucesso aí, já que ele testou e validou esse modelo. Então, o Cliente Cash me ajuda na minha jornada dupla, com certeza, desse conteúdo. Assim. Então, até o Sky falou algo também que a gente não monetiza, né? Mas é uma escolha que a gente fez lá no começo. Na verdade, não é nem escolha, a gente não tem muito tempo para pensar nesse tipo de coisa, por conta dessa jornada dupla. As redes sociais também, a Hobbs começou agora, mas também a gente não tinha tempo e não sabia como fazer. Então, todo o nosso crescimento foi totalmente orgânico. A gente nunca colocou um centavo em mídia para divulgar nada. É basicamente as nossas redes que a gente vai divulgando e se o pessoal se interessa, eles vão divulgando também. Então é um conteúdo totalmente colaborativo que a gente faz junto com a comunidade e é um presente que a gente dá para a comunidade de volta. Assim. Então até por isso que a gente também nem perde muito tempo ou investe muito tempo tentando monetizar, talvez no futuro, quem sabe, né? Botar um Jequiti aí para rodar. Bento, aproveitar que eu tô com você aqui, me diga qual foi o episódio mais marcante para você. Para mim tem vários, mas o mais marcante, assim, que me emocionou demais foi o das mulheres, do Dia Internacional das Mulheres. Porque a Hobbs tocou o programa sozinho e ela sempre dizia ser insegura para tocar e foi um dos melhores papos que eu já vi, assim, em todos os episódios. Foi sensacional. E muita coisa me quebrou, assim, como líder, do meu tratamento com as mulheres, assim. Então, quebrou alguns paradigmas que eu acreditava e tal, e aí me mudou, sabe? Então, um papo de 40 minutos me mudou. Então, para mim é o mais marcante, mas tem vários outros. O Valdir Pipoqueiro, de produto com Farinaso, da Involves. Então, tem vários que eu adoro.
Obrigada, Bento. Eu não sabia disso. Obrigada. Edu, essa vai pra você. Me conta, quando a gente consegue ver, quando a gente começa a ver as pessoas muito na internet, no caso você, a gente vê você constantemente na internet, você, Robbins, enfim, todos, mas eu costumo muito ver você na internet, e aí cria uma intimidade, parece que a gente já conhece você, já ficou íntimo. Você tem alguma história de algum fã que você nunca tinha visto, que te viu e falou com você como se fosse íntimo, amigo de longa data ou não? Isso nunca aconteceu? Pra você. É pro Edu. Já aconteceu algumas vezes, para mim muitas, né, porque não tinha nada, mas uma foi a primeira vez foi no RD Summit em 2017. Eu sentei para assistir a palestra do Guga, que era encerramento, aí uma menina na fileira de trás bateu no meu ombro assim, você não é o Edu lá do blog e tal, não sei o que, sou, eu acompanho essas coisas, posso tirar uma foto com você? Pode, eu tipo, não entendi nada, né? E aí depois no happy hour lá do evento também, uma pessoa tava passando, me chamou, mesma coisa assim. Aí você começa a achar, eu pelo menos, né, começo a achar estranho isso, porque, pô, nunca, né, eu não sou artista. Então, aí eu eu até conversei com ela hoje, no outro episódio eu contei esse caso também, eu tava em Goiânia fazendo workshop, e fui visitar a Alvo e a líder de CS, a Beatriz. Ela desceu assim, a hora que ela me viu, ela já mandou um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei, porra, essa aí tá me ouvindo. Então acontece. Eu ainda não tô acostumado com isso, mas tá lá, né? Faz parte. Agradeço as pessoas. Robbins, essa vai pra você. Conta pra gente como é que é ser uma voz feminina no mercado ainda tão masculino. Olha, eu vou dizer que pra mim não tá tão difícil assim, mas eu consigo sentir as dores de para quem está. Eu acho que a minha criação, ela facilitou muito isso. Eu fui criada basicamente com meninos, com os meus primos, e coisa de interior, de soltar pipa, correr atrás de bola, então eu sempre fui muito moleca, sempre tive uma forma de ver o mundo talvez um pouco mais masculina por só conviver com meninos. Na adolescência a mesma coisa, só tinha amigo homem, só gostava de papo de bola, de videogame, de brincar de lutinha, então foi uma coisa muito minha desde pequena. E como eu trabalhei na indústria, eu acho que a indústria é muito mais pesada que tecnologia. Eu trabalhei com geradores de energia, que eu lidava com mecânicos, eletrotécnicos. Eu era líder de área com 22 anos e eles tinham 22 anos de casa. E eu tinha que dar um roteiro e eles tinham que fazer o que eu estava falando para eles fazerem. Então, era muito complicado essa época, então me fez crescer muito. Acho que por isso que eu pareço tão segura, porque eu tive que aprender Parece que você tá segura, parece que você tá firme. Fica aqui, faz carão, se alguém falar, se retruca. Teve uma época que eu processava garantia de motor de caminhão e no sul do país inteiro. Então, se qualquer caminhão quebrasse no sul, a pessoa ia falar comigo para processar a garantia. No caso, o próprio caminhoneiro, né? E aí eu ia processar se aquilo era uma garantia ou não. Obviamente não era eu que fazia análise técnica, eu só construía o laudo para mandar para a fábrica para validar. E aí, quando a garantia estava negada, as pessoas queriam bater o telefone na minha cara, queriam falar não, porque você tá negando a minha garantia porque você é mulher, você não sabe o que você está fazendo. E a única solução da pessoa era pegar o caminhão, colocar num guincho e levar para o Sudeste, né? Porque no Sul só tinha eu, então sinto muito. Então, isso me fortaleceu. Então, quando eu cheguei na tecnologia, eu não senti esse baque do é uma área masculina. Eu vejo muita coisa assim, eu vejo a forma como homens se unem, por exemplo, questão de board, questão de liderança de empresa, tomada de decisão em bar. Eu sou a mulher que vou pro bar para tomar decisão junto. Então, a decisão vai ser tomada no bar? Me chama, eu bebo também, tá tudo certo. Então, essa pressão do universo masculino, talvez eu tenha amenizado pelo meu histórico de vida, mas eu vejo mulheres sendo
todos os dias influenciadas, impactadas por isso. Mulheres que não sobem de cargo porque um homem decidiu que vai colocar outro homem no lugar e não é por competência, é por masculinidade, ponto. É porque essa decisão foi tomada no bar. Isso ainda acontece, estamos em 2020, gente. Então, eu acho que tem a questão de criação e por talvez eu ter essa força, eu consigo trazer mais mulheres comigo. Eu consigo. É assustador, mas eu consigo ser um exemplo, entre aspas, que fala, mas a Hobbs fez, a Hobbs falou, a Hobbs tá lá, a Hobbs tá no evento palestrando. Uma das primeiras palestras que eu dei, na época que eu tava na Compass, junto com o Bento, foi sobre user onboarding. Eu fui palestrar e convidei algumas amigas para irem, que trabalharam comigo numa outra empresa de tecnologia, e elas me mandaram foto e marcaram e tal. E aí depois elas me mandaram no WhatsApp, Hobbs, você não fica com vergonha de tá só você de mulher? E mandaram as fotos do evento. Eu nem tinha reparado que só estava eu de mulher lá. Pra mim era tão natural, tipo, tava sentada palestrando, era uma roda, eu tava tranquilamente falando e eu não tinha percebido que só tinham homens e eu lá. Porque pra mim é um ambiente natural. Só que para as mulheres que veem isso, elas ficam, tem uma mulher lá, tem uma mulher falando. No podcast é a mesma coisa, tem uma mulher falando. Esses dias, um tempo atrás, a gente recebeu um feedback de não faça um programa sem a Hobbs, falta uma voz feminina. E a gente deu risada e tal. Então, acho que precisa dessa representatividade, precisa de alguém que tenha força para puxar. E sim, eu vejo muita, muita coisa errada e pesada todos os dias. Eu tenho lutado contra isso. Então vamos pegar Hobbs como exemplo, levanta a cabeça, faz o caramba e segue, viu? Scaf, vocês fizeram mais de 40 episódios. Diz pra gente o que tá por vir, o que a gente pode esperar dos próximos podcasts por aí. Scaf, eu falei o nome Scaf. Agora tu me pegou, porque a gente tem... acho que tem muita coisa que a gente ainda quer fazer. A gente quer continuar trazendo atrações internacionais, pessoas que têm referências mundiais, não só referências no Brasil. A gente já pensou em revisitar alguns tópicos também. Então tem alguns tópicos que a gente falou no começo que provavelmente a gente revisite, traga uma nova perspectiva. E acho que a ideia principal é a gente continuar. Tem alguns blocos que a gente já pensou em fazer e nunca saíram do papel, então eu não vou falar porque não sei se vai sair do papel. Mas a gente já teve alguns blocos, não só blocos, mas tipo formatos de episódio específicos e tudo mais. Acho que tem bastante coisa no nosso backlog, assim, digamos, de ideias, né? E aí eu imagino que muitas dessas coisas a gente vai ao longo da nossa capacidade fazendo, né? Então, de novo, como a gente tem essa jornada dupla, a gente acaba não conseguindo fazer tudo que a gente quer, mas a gente nunca deixa de fazer. Então a ideia é que a gente vai continuar trazendo novos episódios com sempre temas relevantes. Essa é um ponto, eu acho que uma das grandes coisas que o pessoal falou é que quando a gente pensa em trazer um convidado, é porque a gente também quer saber sobre aquele assunto. Então, é basicamente como se a gente fosse fazer um benchmark, só que a gente grava o benchmark com a gente conversando com a pessoa e vai para todo mundo. Muitas vezes tem, para mim um episódio muito icônico desse foi com o Lucas Ansel, do Gorilla App. As perguntas que a gente foi fazendo para ele, eu queria saber aquilo. Eu tinha todas aquelas dúvidas. Se eu fosse fazer um benchmark com ele, eu faria as mesmas perguntas. Então, eu acho que a qualidade do episódio é uma coisa que vocês podem continuar esperando. A gente também quer trazer temas mais diversificados. Então, a gente trouxe um sobre logística há pouco tempo atrás, sobre negócios de impacto na pandemia. Então, a gente também quer diversificar o ramo, não só a questão, não trabalhar o cliente como um todo, não ser só CS, CX, mas trabalhar toda essa tudo que tem a ver com o cliente como um todo, né? Então são coisas que a gente tem pensado aí para os próximos passos. E aí tem algumas outras coisas que como não é certeza, eu prefiro não comentar, para não gerar uma expectativa aí no pessoal de que, opa, vai sair isso aqui então, hein? Vou cobrar. Então pode ser que não saia, porque a gente, como a gente já falou, a gente pode não ter braços às vezes para fazer, pode não conseguir fazer. Então eu imagino que podem vir surpresas, mas o que vocês podem com certeza esperar da gente é continuar essa consistência de conteúdo bom
porque isso é pra gente a parte mais importante. Muito bom, é isso aí. Tá vendo por que vocês são um sucesso, né? Não dá pra perceber por que o Cliente Cast é um sucesso, porque só tem gente de sucesso nessa jornada aí. Bento, me conta uma coisa, vocês foram os primeiros a falar sobre sucesso do cliente. Como é que foi explicar para as pessoas que você estava trabalhando nessa área? Você teve dificuldade de explicar? As pessoas entendiam ou não? Enfim, conta pra gente como é que foi essa sua transição de explicar nessa área que você estava entrando aí nova. Ixi, até hoje minha mãe não sabe o que eu faço. Mas até ontem eu estava explicando para um amigo que é garçom. A gente estava trocando uma ideia e eu estava tentando explicar para ele o que eu faço, né? Então eu falei para ele, cara, basicamente eu cuido de uma empresa, cuido dos clientes de uma empresa para que eles tenham sucesso. Então, antes da bandeja cair, eu já estou olhando ali o movimento para saber se o cara está no caminho, se o garçom está indo no caminho certo, para evitar que aquela bandeja caia, né? Então, eu comentei assim, ele deu uma... Puta, não entendi nada ainda, mas deu uma clareada ali pra ele. Mas é difícil, assim, porque para quem tá de fora, assim, do ramo de tecnologia, é mais complicado explicar o que é o Customer Success a fundo, assim. Eu mesmo só fui entender 1 ano depois de estar trabalhando, foi um dia, assim, que eu... Nossa, mano, o CS é isso? Caraca, não acredito. Ou eu sou muito lento também, né? Não, é porque é novo no mercado, então dá para entender. Acho que muita gente não sabe ainda o que é o CS em si, na prática, essa metodologia. Exato. Então, tentamos aí, de todas as formas, explicar para minha mãe. Não foi uma tarefa fácil, mas eu acho que ela entende. Ela disse que hoje eu cuido dos clientes da empresa. Então, para mim, já é satisfatório. Isso. Me conta, Edu, já teve algum ouvinte que foi impactado com o podcast de vocês? Vocês me contaram a história de uma pessoa que mandou, além dessa pessoa, que é o episódio 46, que você falou, né? Além desse episódio 46, existe algum outro episódio que teve algum ouvinte impactado que você pode contar aqui pra gente? Essa no 42 a gente contou a história, mas isso aconteceu vários episódios antes. E aí ela mandou por LinkedIn uma mensagem, acho que foi, né, pelo LinkedIn para Hobbs. Foi no LinkedIn. E contando a história. Então tem, assim, eu, assim, como eu estou muito em evento e conversando muito com as pessoas, isso, a Hobbs também passa muito por isso, as pessoas veem, eu acompanho muito, tem me ajudado muito. E aí uma vez, para mim, assim, o que foi mais marcante, que aconteceu diretamente comigo, recebi uma turma na época que eu estava na Softplan, fazer um bench lá comigo, aí passamos lá umas 2 horas falando sobre operação, tal, não sei o quê. Na hora de ir embora, tava assim, já tinha dado tchau, não sei o quê, uma das pessoas lá me puxou assim, falou, eu preciso te dar um feedback. Que vocês, né, com esse trabalho que vocês estão fazendo, você ajudou uma enfermeira perdida na vida, sem saber o que fazer, encontrar algo que eu tenho verdadeira paixão e tenho certeza que é o que eu nasci para fazer. Tipo, ali, né, a gente fica sem palavras, lágrimas escorrem e fala, cara, o que é que eu faço? Posso te abraçar? E é isso, assim. Então, tem. Impactantes, assim, não são tantos que as pessoas relatam a história, mas de ouvir, me ajudou muito. Começo minha reunião semanal com o podcast tocando lá na sala com todo mundo, tipo, coisas desse tipo, assim, a gente ouve. E é muito gratificante, né? Faz bem. Vou fazer uma pergunta e vou deixar para qualquer um responder. Quem começar a falar primeiro responde. Vocês têm uma responsabilidade social, porque tudo que vocês falam levam para as pessoas. Então, vocês são influenciadores. Vocês já ficaram em alguma saia justa, em algum episódio, alguma situação que já aconteceu? Eu já, por causa do negócio do Star Wars lá de Lado Negro da Força, algumas vezes. Me conte uma aí. Adoro Star Wars. Me conte como é que foi esse ladrão. Quem foi a pessoa desse lado negro da força?
Às vezes eu não tenho um filtro muito bom. Eu sei que a gente está vivendo num mundo moderno, onde algumas palavras a gente tem que usar com cuidado, mas às vezes eu não tenho esse cuidado. Então tem um episódio, por exemplo, que foi pro ar que eu fiz uma piada de manezinho. Tem episódio que foi pro ar que eu falei do lado negro da força, já falei em palestra sobre isso. E aí as pessoas cobram, né? Tipo, mas isso é racista, isso é bullying, isso é piada, isso é aquilo. Então, acaba dando um peso para as palavras que a gente fala, e eu sou uma pessoa super preocupada com isso porque eu sou meio neurótica, e aí depois eu fico com peso na consciência e eu não sei o que eu tô fazendo. E aí corro para os meninos e falo, gente, aconteceu isso, o que eu faço? Falaram isso, o que eu faço? Depois do episódio do Dia das Mulheres, eu recebi, tipo, feedbacks do tipo, não é à toa que é assediada, você palestra de roupa colada. Então, tem algumas coisas assim que a gente ouve e nem tudo é positivo, faz parte, e tem que tomar muito cuidado para não levar isso para a vida, porque tem coisa, por exemplo, para mim que é pesada, né? Esse feedback de não é à toa que é assediada e você usa roupa colada para dar palestra. Mas a gente tem que ter um filtro tanto para o positivo quanto para o negativo também, para o positivo ele sobe um pouco na cabeça às vezes, né? A gente fica, nossa, tô dominando o mundo, mudando a vida de todo mundo, mas também tem o peso, né, dessa mudança de alguém ouve, sei lá, uma coisinha que eu ensinei errado. Às vezes eu tenho medo de falar, nossa, será que eu ensinei certo a calcular o churn? Será que o negócio do NPS tá certo? E qualquer coisa que eu falo, depois eu vou lá validar. Porque alguém vai sair replicando isso. E quando a gente fala alguém, a gente está falando de 10 mil plays em um episódio. 10 mil pessoas ouviram esse negócio. Se alguém sair replicando isso, é um peso enorme. E algumas vezes também em conversas nossas a gente já mudou a forma que a gente ia escrever ou falar alguma coisa, justamente, a gente está falando com um monte de gente, não é bate-papo ao vivo, então não vai ter questionamento, é meio que uma afirmação, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente, às vezes, vamos falar tal coisa, ou durante uma gravação a gente fala, vamos cortar isso, porque da forma que a gente falou, é como se a gente estivesse numa mesa, no bar, nós 4 conversando. E a gente tem que lembrar que não, isso vai para um canal de mão única, que as pessoas só vão ouvir, não vai ter troca, para tirar uma dúvida sobre o que você está falando, então a gente tem que tomar esse cuidado também, né? Porque falou, tá falado. E vocês tiveram já problema com isso? Eu nunca tive nenhum dos problemas, na verdade, acho que do que o pessoal comentou, eu nunca tive nenhum problema, tipo, do pessoal me acusar de alguma coisa, ou qualquer outra coisa, assim. Mulher tem um problema, a mulher falou, já era. O homem falando é normal, mulher falando... Aí eu não posso, de repente eu não posso. Eu acho que tem esse ponto bem provavelmente do machismo provavelmente não, do machismo bem enraizado na nossa sociedade. Então, mas a gente toma cuidado, até porque às vezes a gente sabe de algumas histórias de dentro de empresas ou coisas que a gente ouviu, que a gente acaba mencionando no episódio, mas a gente, peraí, tem que cortar isso aqui porque não vai dar pra falar, não é assim, não podemos, tipo, expor essas coisas. Então, é uma coisa que a gente toma bastante cuidado, porque hoje, coisas que a gente fala, coisas que a gente coloca tem um impacto grande, mais talvez do que a gente gostaria, às vezes, porque a gente erra também, a gente é ser humano, né? Como todo mundo. Hoje eu descobri que eu sou influenciador, porque até hoje eu não sabia disso. Vocês são. Mas eu acho que é uma coisa que é inerente de conforme a gente for aumentando o impacto do podcast, né? A gente tem que sempre calibrar muito a mensagem que a gente quer passar. Eu acho que até hoje a gente acertou bem, eu não acho que a gente fez... eu acho que a gente acertou muito mais do que a gente errou nesses pontos, e até a gente pede por feedbacks, coisas que não deram certo, coisas que não foram legais e tudo mais. Eu acho que em geral chegaram mais positivos do que de construtivos, assim, né, de melhoria. Mas as de melhoria são super importantes. Se vocês tiverem, mandem pra gente poder melhorar o Eu conteúdo. acho vocês maravilhosos, eu não tenho o que falar. Eu adoro o podcast de vocês, sou suspeita. Um ponto também que tem que ser levado em conta é que a gente se preocupa muito
Porque o CS ele não é uma fórmula mágica assim onde você vai fazer isso e aquilo, e às vezes as pessoas esperam, mas na prática como que é? E aí é até legal, o SCAF sempre puxa esse cara, isso não dá para dizer que é assim, a gente tem que falar que dá para fazer assim ou dá para fazer assado, não tem uma fórmula. Então a gente se preocupa muito em todos os episódios em eu Não ser a fonte da verdade, né? Não ser a fonte da exato. verdade. Eu e a Hobbs, a gente tende a dizer mais as nossas experiências e às vezes até dizer que não é assim, tem que ser assim, porque esse é o caminho, eu já testei assim. Aí o Edu e o Scaf trazem a visão da sabedoria, dizendo, não, pode dar merda, galera. Vocês falaram merda aí. Tem alguém que dá luz, né? Alguém, olha, gente, vamos rever isso aqui. Mas eu acho que um ponto bem importante disso aí que o Ben tá falando é a gente nunca tentou ser a fonte da verdade. A gente só quis expor um conteúdo com um ponto de vista. A gente não quer ser a fonte da verdade, a gente não é as pessoas... Nós não somos as pessoas que sabem de tudo, nem os convidados são as pessoas que sabem de tudo. É só um ponto de vista, é uma experiência, é compartilhamento. Vão viver as suas experiências e aprender, porque CS não é uma fórmula. É isso aí. E continuem fazendo isso. Vocês estão fazendo muito bem. Não parem. Eu acho que o conteúdo, vocês realmente são influenciadores e estão trazendo conteúdo de relevância para todo mundo que quer entender mais sobre CS aí. Essa pergunta. Mas, Bento, voltando para você. Você tem origem no software. Aplicou o CS? Para igreja. Igreja? Essa é boa. A rádio, uma rádio. Uma rádio. Já falei com o pessoal de funerária também. Funerária! Muito bom! Conta aí pra gente como é que foi essa rádio, essa funerária, a gente quer saber como é que foi isso, explica. Eles chegaram e falaram assim, olha, como é que eu aplico CS? Conta pra gente, tá todo mundo curioso. No caso da rádio ali, tinha um rapaz num grupo que a gente participava que ele faz CS pra rádio, né? O Gelson. Ele tem uma rádio, né? Ele tem uma rádio. Ele se preocupa muito com os clientes, tanto com os ouvintes, tanto com os clientes que anunciam na rádio, né? Então tem toda uma estratégia ali para ele manter os clientes que anunciam, para fazer sentido, porque às vezes a métrica da rádio, e aí ele discute muito, como é que eu vou medir quantas pessoas estão comprando o produto que eu estou anunciando se eu não tenho métricas? Então tem todo esse lado que ele se preocupa e tal, é bem interessante. E um detalhe sobre essa questão da rádio, é uma rádio em Sinop, que era o interior do Mato Grosso, uma das cidades com maior parte rural, porque é uma grande cidade cerealista de soja e coisas do tipo. Então, e ele estava pensando em CS muito antes de muita gente, antes de ser tão mainstream, que era lá em 2017, ele já estava querendo aplicar, começo de 2017 ele já está querendo aplicar CS na rádio. Então, ele é um caso bem interessante, e até hoje ele tá firme e forte lá. Aplicando CS. Batalhando lá pra conseguir. Gente, em uma palavra, o que vocês, pra gente poder encerrar aqui nosso bate-papo, qual é a área de CS que vocês mais gostam? No caso de você que já tá comigo, Scaf, qual a sua área de CS que você mais se identifica? Engajamento do cliente, eu acho. Essa é pra mim, a área que eu mais me identifico. Bom, a área... eu acho que eu gosto mais da adoção. Mais porque também foi o que eu mais fiz, né? Na Compass fiquei 2 anos só trabalhando e educando o mercado para isso. Então é uma das coisas que eu mais gosto de tocar, influenciar, é a adoção, ali o onboarding, os primeiros dias, os primeiros passos, conversão. É uma das coisas que eu mais gosto de tocar, olhar os números, é a adoção, mas tem muitas outras coisas aí que me mexem também, mas a adoção é uma coisa que... Tá no coração. Startup, eu vou dar uma consultoria, primeiro ponto que eu olho é sempre a adoção. Hobbs, e você? Bom, eu sou... Tudo que tem processo eu gosto, eu tô dentro, eu adoro um macro, não posso ver um macro, mas eu gosto dessa questão de pensar na jornada como um todo. Gosto muito dessa visão macro de como é que o cliente chega, como é que ele vai ter o ponto, o ou ahá, ou uau, ou primeira entrega, que seja o nome, mas como é que ele vai sair daqui também.
Eu gosto desse macro como um todo. Eu não sou muito fã de criação de conteúdo em si para cliente, porque eu tenho essa dificuldade de escrita. Nem mas parece, eu sou boa de viu? ideia. Então no macro fica mais fácil. Você escreve bem, não venha não. Não, é o Edu, o Bento e o Scaf que revisam, ou o Irã. Alguém revisa tudo que eu escrevo. Eu nunca escrevi nada sem alguém revisando. E você, Edu, qual é a sua área que você tá aí no coração, que você mais gosta de CS? Educação, né? Não podia ser outra agora, mais do que nunca. E aí isso se aplica de muitas formas. Então, essa que a Hobbs não gosta, eu adoro. Então, conteúdo, a parte de customer marketing, por exemplo. Tudo que leva conhecimento para o cliente, para que com aquilo ele possa fazer melhor o dia a dia dele para ter sucesso, me encanta, seja lá como isso vai ser aplicado. Isso é muito bom. Percebi que vocês se completam, não? São 4 pessoas que gostam de coisas, embora todo mundo goste de CS, cada um tá aí no seu. Gente, olha, eu adorei conversar com vocês. Eu quero agradecer a participação. Parabéns pelo trabalho de vocês. Hoje vocês são uma referência no Brasil relacionada a CS. E nós estamos muito felizes de você estar participando do CSX Week. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Camila. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Érica. Faz pouco tempo que a gente está acostumando a falar da gente. É estranho. Obrigada, gente. Beijo. Valeu. Fala, galera. Tchau, tchau.